Boa noite. Vamos começar agora a nossa prática. Nós vamos começar deitados. Podem se acomodar deitados. Deitados, ache uma posição para suas pernas, para os braços. E vamos nos preparar para a prática nessa posição, deitados. Vamos treinar o soltar. Acomode o seu corpo. Isso, afaste, solte bem os braços, acomode a cabeça, bem deitados. Observe os pontos de apoio do seu corpo com o chão. Perceba que há pontos de contato com o chão e existem também curvaturas naturais do corpo que não tocam o chão, mas que você também pode soltar essas regiões. É um treino relaxar. É preciso que haja presença, observação, comandos de relaxamento. Estando bem acomodado, leve a atenção agora para a sua respiração. Perceba como está a sua respiração agora, mas se observe por dentro, percebendo o movimento interno que acontece. Pode ser que você não perceba, mas leve a atenção para as regiões do tórax, do abdômen. Observe a sua respiração sem modificar. E permita que o seu corpo pese, como se a cada expiração você pudesse largar ainda mais o corpo. Então, aos poucos, vai voltando, inspirando mais profundo. Levando os braços lá para trás, estendendo as pernas, mantendo os braços lá para trás, aponte os dedos dos pés lá para frente, observe os pontos de contato do corpo com o chão, mantendo os braços lá para trás, aponte os dedos dos pés para a sua cabeça e perceba o que muda. E volte devagar os braços, relaxe os pés. Flexione uma perna, flexione a outra, deixando os pés no chão, os joelhos para o alto. E leve uma das mãos sobre o seu abdômen.
Perceba o movimento respiratório que acontece ali no seu abdômen. Primeiro, sem interferir. É difícil tocar o abdômen e não interferir. Mas nós já vamos começar a interferir. Você pode colocar a outra mão sobre o seu tórax, se você preferir, que a intenção é a gente não movimentar o tórax, somente o abdômen. Então, aos poucos, comece a expandir só o abdômen, na intenção de entrar mais o ar e recolher o abdômen, se possível, sem mexer o tórax, para sair mais o ar. E no seu ritmo, vai expandindo mais o tórax e recolhendo, desculpa, mais o abdômen e recolhendo mais o abdômen. Excelente. Deixe a respiração livre, não interfira mais, perceba a sua respiração como ficou. Então, a intenção hoje é trabalhar esses órgãos, né, digestivos, né, trabalhar nossa digestão, o fogo interno. Então, nós vamos fazer esse mesmo movimento, só que sem o ar. Nós vamos inspirar, nós vamos tirar todo o ar, e sem o ar vamos tentar expandir e recolher o abdômen 3 vezes, se possível, sem mexer o tórax. Depois de 3 vezes, você deixa a respiração livre e respira. Só mais uma vez, se tiver tudo bem. Inspire, tire todo o ar, sem deixar o ar entrar, sem mexer o tórax, se possível. Expanda e recolha ao máximo o seu abdômen. 3 vezes. Quando terminar, cada um no seu tempo, deixe a respiração livre. Para que seja Agnisara, nós vamos precisar, porque nós trabalhamos com o nosso diafragma, e nosso diafragma é forte, então nós precisamos colocar uma resistência. Então, a resistência vai ser: nós vamos estender os braços, as mãos vão apontar para os joelhos, nós vamos inspirar e vamos tirar o ar enquanto as mãos vão em direção aos joelhos. Tire todo o ar. E sem o ar, tente novamente expandir ao máximo, recolher ao máximo o seu abdômen. Por 3 vezes. Quando terminar, cada um no seu tempo, volta e relaxa. Relaxa o abdômen. Se estiver tudo bem, mais uma vez, estenda os braços, as mãos apontam para os joelhos. Inspire profundo. Tirando o ar, vai levando as mãos em direção aos joelhos, mantendo o abdômen firme, sem o ar. Expanda ao máximo, recolha ao máximo por 3 vezes. Depois, terminando, volte e relaxe. Respire, deixe a respiração livre. E descanse. Deixe a respiração voltar ao normal. Sinta o toque das costas com o chão.
Muito bem. Agora, aproxime a cintura do chão e depois afaste, fazendo retroversão do seu quadril. Você aproxima as costas, a parte lombar no chão e depois relaxa. Aproxima e relaxa. Agora, tirando o ar, você recolhe o abdômen e aproxima a parte lombar do chão, a região lombar do chão. Inspirando, você relaxa, relaxa o abdômen. Expirando, vai contraindo o abdômen, aproximando as vértebras lombares do chão, a cintura. Segura um pouco, quando quiser inspirar, relaxa, relaxa o abdômen, deixa o ar entrar. Deixa a inspiração livre. E da próxima vez, tirando o ar, recolhendo o abdômen, aproximando as vértebras lombares, levando os braços lá para trás, alongando os braços. Quando quiser respirar, volte os braços e respire. Deixe a respiração livre. Se estiver tudo bem, mais uma vez, tirando todo o ar, aproximando as vértebras lombares, recolhendo o abdômen, leve os braços lá para trás, alongue os braços. Quando quiser respirar, volte os braços e respire. Deixe a respiração livre. Nós vamos fazer agora sem o ar, com os braços ao lado do tronco. Inspire profundo. Tire todo o ar, vai tirando o ar. Sem deixar o ar entrar, leve os braços lá para trás. Sem deixar o ar entrar, expanda as costelas, alongue os braços. Cada um no seu tempo, quando quiser, volte e respire. Então, trabalhamos o nosso diafragma, fortalecendo, depois agora alongamos. Deixe os braços ao lado do corpo, os pés no chão, os joelhos para o alto. Observe como sente lá por dentro. Descanse. Mantenha o foco na sua respiração. Traga com os pés no chão, os joelhos para o alto. Traga o joelho direito em direção ao peito. Segure atrás da coxa e veja se é possível estender a perna. Estenda a perna dentro do seu limite. E, se possível, aponte os dedos do pé para a sua cabeça. Enquanto estiver na postura, procure não tensionar seu pescoço, nem os ombros. Ache um ponto de equilíbrio. Deixe que sua perna fique bem apoiada lá no chão, seu quadril bem apoiado no chão. Enquanto mantém a postura, alongando a musculatura posterior da sua perna. Se estiver fácil, com o tempo de permanência, você puxa mais um pouco. Você vai trabalhando esse alongamento. E perceba onde sente que alonga mais. Glúteo, coxa, panturrilha.
Volte devagar a perna direita. Flexione a perna, deixe os pés no chão, joelhos para o alto. Traga agora o joelho esquerdo em direção ao peito. Segure atrás da coxa e estenda a perna dentro do seu limite. Solte o peso da perna lá no chão. Não tensione ombros e pescoço. Se for possível, aponte os dedos do pé para sua cabeça, sempre trabalhando dentro do seu limite, sempre tirando o esforço desnecessário, observando sua respiração, se observando. Se ficou fácil, puxe mais um pouco. E eu estou marcando 1 minuto, ao mesmo tempo que fizemos com a outra perna. E você vai, aproveita para observar se nessa perna sente o mesmo alongamento que sentiu na outra, o mesmo local, ou se é diferente. Muito bem, volte a perna estendida. Quando o calcanhar tocar o chão, você flexiona a perna. Traga os dois joelhos para o peito, abraça as pernas, acomode a sua lombar, acomode as costas e a cabeça. Agora, afaste as pernas, passe os braços entre as pernas e segure, cada mão segura o dedão do pé. E agora, aos poucos, veja se é possível ir estendendo a perna. Você pode primeiro manter as pernas flexionadas na postura do bebê feliz que fizemos na última aula. Você acomoda bem os ombros, as costas, cabeça. Se com o tempo de permanência for ficando mais fácil, você pode ir estendendo um pouco mais as pernas, mas não precisa hiperestender as pernas. Você vai trabalhando aos poucos. Mesma coisa, observando o toque do quadril com o chão, das escápulas, sentindo, observando o trabalho das escápulas, sempre respeitando seus limites. Respirando. Eu também estou marcando 1 minuto. Você pode voltar antes. E uma dica: se você foi no seu máximo, procure reduzir um pouco, trabalhar por 90%, para que você consiga ficar confortável na postura, para que você não tensione. Respire, faça ajustes. Passado 1 minuto, volte a abraçar as pernas, acomode sua lombar. Pode fazer um balanço de um lado para o outro. Solte as pernas, deixe os pés no chão e observe como sente as costas, região lombar. Como percebe a sua respiração. Deixe agora que os braços fiquem ao lado do tronco. Relaxe os ombros, o pescoço. Mantendo as mãos, os braços mais afastados do tronco, contrai seu abdômen e aproxime as vértebras lombares do chão. Traga os joelhos para o peito, sem segurar as pernas, e leve as pernas, os pés lá para o alto. Veja se é possível manter sem segurar as pernas. Se não, se estiver muito desconfortável, você pode segurar
atrás das coxas. Ou, se puder, contraindo o seu abdômen, aproximando as vértebras lombares do chão. Mantenha também por 1 minuto. Achando um ponto de equilíbrio. Como é manter na postura sem as mãos? Flexione as pernas, abrace as pernas, relaxe as costas, região lombar, faça um balanço. Solte as pernas, deixe os pés no chão e observe. Afaste os braços, deixe os braços abertos em cruz. Traga os joelhos para o peito. Contraindo o abdômen, devagar, controladamente, veja se é possível deixar que as pernas tombem para a direita e vai percebendo o toque da lateral da sua perna com o chão do pé. Solte. Deixe que os ombros fiquem soltos no chão, a cabeça. Perceba a sua respiração e vai soltando cada vez mais as pernas, deixando que a respiração flua. Contrai o abdômen, traga os joelhos novamente para o peito e deixe agora que as pernas caem para o lado esquerdo, no movimento controlado. Você pode fazer ajustes, se tiver qualquer desconforto, não faça. E, se possível, se você se acomodou, relaxe, solte. Perceba o toque das coxas com o chão, se possível, dos tornozelos, dos pés. Deixe a respiração livre. Contrai o abdômen, traga novamente os joelhos para o peito. E agora nós vamos tentar, cada um no seu limite, tentar tombar as pernas para um lado e para o outro. Você que vai definir o tempo, a distância, o quanto que você vai tombar, se vai chegar até o chão e voltar, ou um pequeno movimento. Vai depender do seu conforto, do seu bem-estar. E da próxima vez, deixe os pés no chão, os joelhos para o alto e relaxe. Relaxe as costas, relaxe a região lombar. Perceba como sente as laterais do tronco, como sente o abdômen. Por quanto tempo sente o efeito do exercício no seu corpo. Vai relaxando a região que você trabalhou.
Traga o joelho direito para o peito, entrelaça os dedos das mãos e vai puxando a perna em direção ao seu peito, joelho, e vai relaxando cada vez mais a perna que você puxa, relaxando o pé, o tornozelo, relaxando os ombros. Deixe que a perna fique passiva e os braços ficam ativos. E você vai relaxando cada vez mais, trabalhando também a articulação da coxa com o quadril. E quanto mais relaxa a perna, mais observa também o contato da coxa com o lado direito do seu abdômen, as costas, o lado direito das costas com o chão. E agora nós vamos fazer ao contrário. Continue com os dedos das mãos entrelaçados. Agora os braços que vão ficar passivos, o joelho vai começar a afastar do tronco e o pé vai querer ir em direção ao chão. Então, o joelho puxa as mãos, que puxam os braços, e a cabeça continua apoiada no chão, mas você começa a levantar mais os ombros, então a parte da frente da cabeça que fica tocando o chão. E você relaxa bem os ombros, relaxa o pescoço, os braços não fazem força. Observe a região das escápulas se alongando, observe os ombros, se está confortável. E agora vamos trocar. Agora as pernas vão ficando passivas, os ombros vão ficando apoiados no chão, o pescoço fica relaxado. E as mãos mais uma vez puxam o joelho em direção ao chão, ao peito. E aí você relaxa mais uma vez as pernas, a perna direita, relaxa também os ombros. A perna está passiva, as mãos é que puxam o joelho em direção ao peito. E mais uma vez, vamos repetir. Agora os braços ficam passivos, os joelhos se afastam do tronco, os pés vão em direção ao chão. E agora você também levanta a cabeça. Se você quiser, pode estender a perna esquerda e achar um ponto de equilíbrio para que você fique na posição. Respira. E vai voltando devagar, a perna vai ficando passiva, a mão puxa o joelho em direção ao peito e você solta o joelho, deixa o pé direito no chão, os dois pés no chão, os dois joelhos para o alto e observe o lado direito, o lado esquerdo, tronco, pescoço, ombro. Compare um lado com o outro. Se estiver tudo bem, vamos repetir agora com a outra perna, entrelaçando os dedos das mãos e puxando o joelho direito e esquerdo em direção ao peito. E vai relaxando cada vez mais a perna, fazendo com que a perna fique relaxada, o pé também relaxado, o tornozelo. E quanto mais você relaxa, mais a perna se aproxima do seu tronco. E agora vamos fazer com que a perna fique ativa. O joelho vai se afastando do tronco, vai puxando as mãos, vai estendendo o braço. Mas a cabeça não sai do chão, os ombros saem do chão, a cabeça fica apoiada ainda. Relaxe bem o pescoço, relaxe as escápulas. E volte devagar, as mãos vão puxando gentilmente o joelho, a perna relaxa. Relaxa o ombro, os escápulas, o pescoço. Observe a sensação que fica.
Vai observando o toque das costas do lado esquerdo com o chão, o toque da coxa no lado esquerdo do abdômen. E agora vamos ao contrário. Agora a perna vai ficando ativa. Aos poucos vai puxando a mão, que vai puxando o braço. E aí você levanta também a cabeça, pode levar o queixo em direção ao peito. E a perna só que ativa, os braços ficam relaxados. Você acha um ponto de equilíbrio. Se quiser estender a perna direita, pode estender, fica à vontade. E faça com que seja agradável. E vamos voltando devagar. As mãos vão puxando o joelho esquerdo, no seu tempo, cada um no seu tempo. E depois estenda as pernas, solte os braços, solte o corpo no chão. Observe o efeito do que você fez. Perceba como sente a região das escápulas, quadril, pescoço, os ombros. Flexione uma perna, flexione a outra perna, devagar. Leve o tornozelo direito na coxa esquerda e traga o joelho esquerdo em direção ao peito. Vamos agora alongar região glútea, coxa. Os braços puxam a perna esquerda por trás da coxa ou pela frente do joelho. E a perna se mantém relaxada. Se com o tempo de permanência for ficando mais fácil, você alonga, puxando um pouco mais a perna esquerda, mas o trabalho é na perna direita. Glúteo, coxa, região lombar. Esse exercício é excelente para acomodar a região lombar. Leve atenção para a região que você sente que alonga. Observe o trabalho que é feito. Solte o joelho esquerdo. Escorregue o calcanhar esquerdo pelo chão e leve o pé direito sobre o joelho esquerdo. A mão esquerda gentilmente puxa o joelho direito em direção ao chão. Você mantém os ombros apoiados no chão e vai relaxando, soltando a perna direita, relaxando toda a lateral direita do seu tronco agora, sentindo, fazendo com que as respirações sejam mais profundas, fazendo com que na expiração ajude a ocorrer a torção. Inspirando profundo, soltando o ar mais devagar. Ganhando espaço também interno a cada inspiração, você sente que cresce internamente. E na expiração, relaxa, facilitando a aproximação do joelho direito do chão, mas você não precisa forçar nada. E passado um minuto, volte devagar o joelho direito, estenda a perna direita e observe por alguns instantes. Lado direito do seu corpo, lado esquerdo. E por quanto tempo sente o trabalho que foi feito.
toda a atenção em você mesmo. Flexione uma perna, flexione a outra perna, acomode seu quadril, as costas e leve agora o tornozelo esquerdo na coxa direita e traga o joelho direito em direção ao peito, segurando por trás da coxa, por cima do seu joelho. Veja se com o tempo de permanência foi ficando mais fácil. Puxe um pouco mais o joelho direito, observe o trabalho da perna esquerda. Solte o joelho direito, escorregue o calcanhar direito pelo chão, leve o pé esquerdo sobre o joelho direito e gentilmente puxe, levando o joelho esquerdo em direção ao chão. E vai soltando o corpo, se acomodando na postura, fazendo ajustes, respirando mais profundo e ao soltar o ar, relaxando ainda mais. O maior trabalho agora é manter a mente presente. Volte o joelho esquerdo, estenda as pernas, solte o corpo. E vamos devagar voltando, rolando o corpo, deitando-se de bruços, acomodando o corpo por alguns instantes, sentindo agora o toque da parte da frente do corpo com o chão, percebendo as partes que tocam e os que não tocam o chão, relaxando os ombros, relaxando as costas. E vamos devagar aproximando as pernas e os pés, levando as mãos ao lado das costelas, a testa, o queixo no chão, aproximando as escápulas, virando a cabeça como quem olha para frente, sem a ajuda das mãos, elevando o tronco. Cada um fica o tempo que achar que deve. Quando achar que já trabalhou o suficiente, volta devagar. Quando voltar, cada um no seu tempo, solte o corpo e relaxe.
Observe por quanto tempo sente o efeito do asana no seu corpo, relaxando a musculatura profunda que você trabalhou. E vamos repetir mais uma vez. As mãos ao lado das costelas, pernas e pés unidos, testa o queixo no chão. Leve atenção para a região do seu assoalho pélvico e veja se é possível contrair o assoalho pélvico, manter a contração. E aí sim, fazendo a postura, virando a cabeça como quem olha para frente, elevando o tronco, percebendo se fica mais fácil quando você contrai o assoalho pélvico, ficando o tempo que você achar que deve. E relaxe, solte. Sinta o toque do seu corpo com o chão. Respire profundo, sentindo o alongamento lá na região que você trabalhou. Soltando o ar, relaxando a musculatura trabalhada. E vamos continuar descansando na postura da criança, levando o quadril lá nos calcanhares. Escolhendo se vai querer manter os braços estendidos à frente, os braços ao lado do corpo ou a testa nas mãos. Ou também os cotovelos no chão e as mãos seguram no rosto. E vamos devagar subindo, e vamos nos sentando. Com as pernas estendidas, apoie as mãos no chão e mexa com seus pés, movimente os seus pés, estendendo e flexionando. Solte os pés, relaxe. E agora vamos sentar sobre os isquios, flexionando um pouco as pernas, deixando os dedos dos pés apontando para o alto. Nós vamos agora unir aqui os polegares e vamos elevar os braços e crescer com a coluna. Cresça, alongue, cresça. Inspire profundo, vai soltando o ar, inclinando o tronco à frente, cada um no seu limite, procurando inclinar o tronco a partir do quadril, levando o quadril lá para trás, o abdômen em direção às coxas, até que as mãos vão em direção aos pés, cada um no seu tempo, sem pressa. Olhe para frente e depois vai aos poucos arredondando as costas de baixo para cima. Primeiro a região lombar, depois o meio das costas, a região das escápulas, solte a cabeça. E cada um no seu tempo. Se quiser, escorregue um pouco mais os calcanhares, ache um conforto na postura e mantém por alguns instantes. Inspirando, soltando ar.
sempre indo no seu 90%, não deu 100% para que você possa descontrair a musculatura, ajudando fazendo com que ela permita que você depois, no relaxamento, estenda mais um pouco ou mantenha no conforto. O importante é não sentir nenhum tipo de desconforto. As pernas flexionadas preservam a sua lombar. Volte devagar. Apoie as mãos sobre suas coxas ou joelhos. Veja se é possível sentir os discos tocarem o chão. Se é possível manter a coluna ereta, os ombros baixos. Respire. Vamos agora flexionar as pernas. Flexione as pernas. Vamos virar o tronco para a direita, levar as mãos no chão ao lado do joelho. E vamos levar a testa ou queixo em direção ao joelho. O braço direito pode ficar flexionado e você estende o braço esquerdo. Tudo bem? Então a gente inclina o tronco para a direita, leva as mãos ao lado do joelho direito, solta a cabeça, flexiona o braço direito, apoia o cotovelo no chão e estende o braço esquerdo, alongando. Volte devagar, bem devagar. Agora vire o tronco para a esquerda, apoie as mãos no chão ao lado do joelho esquerdo e vai caminhando com as mãos, soltando o tronco, soltando a cabeça. Você pode se apoiar no antebraço esquerdo, no cotovelo esquerdo, para que você possa estender o braço direito como quem alonga toda a lateral direita do seu tronco. Respira. Volta devagar, bem devagar. Se acomoda na posição ainda de meditação. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço. Observa como é se manter sentado na postura de meditação. Inspire. Soltando o ar, vire a cabeça para a esquerda. Inspirando no seu tempo, volte a cabeça para o centro. Expirando, vire a cabeça para a direita, relaxando o pescoço. Inspirando no seu tempo, volte até o centro. Expirando, levando o queixo lá em direção ao teto. Inspirando no seu tempo, voltando a cabeça até o centro. E expirando, soltando a cabeça à frente. Inspirando, volte. Perceba como sente a região do pescoço, as costas, os ombros. E vamos nos acomodar deitados agora na postura de relaxamento. Como fizemos no início da prática. Ache a melhor posição para as suas pernas. Acomode bem os braços, a cabeça. E vai fazendo os ajustes necessários para que você fique na postura de Shavasana, a postura
de entrega. Levando a atenção para os pés. Relaxe cada um dos dedos dos pés. Relaxe a sola dos pés, peito dos pés, calcanhares. Relaxe os tornozelos. Solte as pernas. Relaxe as panturrilhas. Relaxe os joelhos, atrás dos joelhos. Solte as coxas, atrás, à frente. Relaxe glúteos, assoalho pélvico. Região lombar. Região da cintura, atrás da cintura. No meio das costas. Região das escápulas, entre as escápulas. O alto dos ombros, os braços, antebraços e mãos. Relaxa a região do tórax, região do diafragma, o abdômen, região do estômago. Relaxe tudo lá por dentro do abdômen. Dentro do tórax, as laterais do tronco. Relaxe o pescoço, a região da nuca, o alto da cabeça. Relaxe a testa, as têmporas, as sobrancelhas e entre as sobrancelhas. Os olhos, ao redor dos olhos e o fundo dos olhos. Relaxe as bochechas, ao redor do nariz, dos lábios e das orelhas. Relaxa a língua, o céu da boca, a garganta. Relaxa o corpo todo.
Então, aos poucos, inspirando mais profundo, voltando devagar do relaxamento. Mexendo as mãos, os pés. Aos poucos, sem pressa, virando-se de lado. E depois se sentando na postura de meditação. Se acomodando na postura de meditação por alguns instantes, com os ombros relaxados, os olhos relaxados. Por alguns instantes, observe o que se passa pela sua cabeça, pela sua mente, na intenção de não interferir nos pensamentos, só observar os pensamentos passarem. Você não impede que os pensamentos venham, você não dá atenção aos pensamentos. Você é aquele que não interfere, não se envolve com o que aparece. Apenas assistindo o que passa, sem interferir. Voltando devagar, levando os pés no chão, abraçando as pernas, soltando a cabeça à frente.